Você já escutou falar em cor fantasia, reflexo ou nuance? E quais as suas nomenclaturas? Se você quiser saber, bora conferir nesse vídeo? Olá, o meu nome é Cláudia, eu sou cabeleireira e professora e nesse vídeo nós vamos falar sobre cor fantasia e as suas respectivas nomenclaturas. Toda vez que você recebe no seu salão pessoas que possuem pigmentos no cabelo puxado mais para o dourado, mais para cinzentado, para avermelhado, para o marsala, enfim, isso significa que essas pessoas possuem um pigmento característico no cabelo delas, tá? E esses pigmentos, né, essas cores, elas são, assim como as cores bases, elas também possuem uma nomenclatura, e eu vou explicar isso tudo para vocês. Então, gente, a cor fantasia, ela também pode ser conhecida como cor nuance e cor reflexo, tá? Diferente das cores base, da nomenclatura das cores base, como eu disse para vocês no vídeo anterior, que as cores bases, elas possuem aquela determinada nomenclatura e ela é uma nomenclatura universal e ela não vai mudar nunca. Em qualquer lugar do país, do mundo, do país que vocês forem, aquela nomenclatura vai ser sempre a mesma, representada por aquelas cores, tá? Já quando a gente fala de tabela de cor reflexo, o que acontece? Na tabela de cor reflexo, as nomenclaturas elas podem sofrer alguma alteração, tudo isso vai depender de fabricante para fabricante, tá? Então, sei lá, de repente numa empresa o mate e o marrom são representados por outras cores, em outra empresa eles são determinadas por outras, enfim. Mas a nomenclatura que eu vou passar para você, normalmente, para vocês, né, no caso, normalmente de 70% a 80% das empresas vocês vão encontrar as nomenclaturas da forma como eu vou passar para vocês, tá? Só que na hora que vocês forem fazer a compra aí de vocês, de analisar qual a cor reflexo vocês precisam comprar, enfim, independente da nomenclatura, prestem sempre atenção no nome da cor, tá? Então, se vocês vão comprar aí, vocês precisam comprar um pigmento ou um reflexo puxado para o verde ou para o marrom, sempre dá uma olhadinha no nome escrito na caixinha, tá? Independente da nomenclatura. Mas a nomenclatura que eu vou passar para vocês aqui hoje, normalmente vocês encontram ela dessa forma nos mercados de cosmético aí, tá bom? Eu fiz aqui para vocês um exemplo, né, para vocês entenderem aí com mais facilidade como que a gente diferencia a tabela de cor base da tabela de cor reflexo, tá? Então eu fiz escrito à mão mesmo aqui, gente, super simplesinho para vocês entenderem. Eu acredito que com essas minhas anotações aqui, eu acredito que vai dar para vocês entenderem a diferença de uma para outra. E o que acontece quando a gente faz a junção das duas nomenclaturas? Eu acho que eu acho que eu vou conseguir deixar isso mais claro na cabeça de vocês, tá? Então aqui, vamos lá. Como a gente já havia falado, isso daqui é uma tabela de cor base, tá? Então a tabela de cor base e as suas nomenclaturas, a cor base, como eu já havia dito, ela sempre vai ser representada por um zero depois da nomenclatura, tá? Então, primeiro vem a minha nomenclatura, que é a minha cor base, é a minha cor natural, a minha cor base, representada por ponto zero. E isso sempre vai significar que essa cor é uma cor natural e que ela não possui nenhum tipo de reflexo, sempre que tiver o ponto zero depois da nomenclatura, tá? Depois da representação aqui da nomenclatura da cor. Isso daqui é a minha cor base, tá, gente? Quem quiser entender mais sobre cor base, tem um vídeo aí no canal que eu falo pra vocês mais explicadinho sobre isso. Quando a gente fala de cor base, o que tem depois disso? Existe uma tabela aqui embaixo, acho que dá pra vocês verem, que é a tabela de cor fantasia. Então, como eu já disse, ela pode ser representada, as pessoas, né, ou chamam de nuance, reflexo ou fantasia. Essa cor fantasia, gente, a nomenclatura, como eu falei para vocês, ela pode sofrer alterações de empresa para empresa, tá? De fabricante para fabricante. Mas normalmente vocês vão encontrar dessa forma como eu tô colocando aqui para vocês, tá?
Então, eu vou ler aqui para vocês entenderem. O número 1, a cor fantasia número 1, ela é representada pelo azul e pelo cinza. Então, ela tem bastante concentração de azul e cinza. Quando a gente fala de número 2, significa que é uma cor roxa ou irisada. O número 3, amarelo ou dourado. O número 4, laranja ou acobreado. O número 5 é o acaju. O número 6 é o vermelho. E o 7, marrom. E o 8 é o mate, tá? Normalmente, essas últimas duas nomenclaturas aqui, de empresa para empresa, elas podem sofrer alguma alteração mais significante, tá? O que acontece aqui? Essa nomenclatura, ela sempre vai ser representada depois do ponto na altura de tom. Por exemplo, eu tenho aqui, vou dar um exemplo para vocês, um 7. O meu número 7 aqui, ele é a minha cor base, ele é a minha altura de tom. Vamos supor que eu tenha um 7.3, depois do ponto. Essa nomenclatura, ela sempre vai vir aqui depois do ponto, tá? Então, por exemplo, ao invés de 7.0, se eu tivesse aqui um 7.3, o que ia significar essa nomenclatura? Que seria um loiro médio dourado, tá? Então, tudo que vier, quando a gente fala de cor base, tudo que vier depois da nomenclatura, da base aqui, ó, da nomenclatura aqui de base, tudo que vier depois do ponto que não for 0, significa que ela é uma cor fantasia, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, ó, bem fácil aqui para vocês entenderem, tá? Ó, o que significa? Eu tenho um 7.4. O que significa nessa nomenclatura? Significa que o 7 é a minha cor base, tá? Que se nós olharmos aqui, de novo, o 7 na minha cor base é um loiro escuro, tá? E aqui nós temos um 4, que é a minha cor fantasia. O que significa isso? Então, aqui significa que o 7 é a minha cor base e o 4 é a minha cor fantasia, que é um acobreado, que tá aqui na minha tabela de cor base, ó. Se vocês olharem aqui embaixo, ó, o 4, ele é, na tabela de cor base, o 4 ele é representado pelo laranja acobreado. Como que eu vou ler essa nomenclatura? É um loiro médio acobreado, tá? Outro exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês. Quando a gente fala de um 931, o que significa? Significa que o meu 9 é a minha cor base. Aqui, ó, tabela de cor base. O meu 9 está aqui, ó. Significa que ele é um loiro claríssimo, tá? Então, ele é um loiro claríssimo. E aqui, depois do ponto, o que eu tenho? Eu tenho duas cores reflexos. Eu tenho 3 e tenho 1. Como que eu vou ler essa nomenclatura? Significa que a primeira nomenclatura de cor nuance que eu tenho aqui é o meu reflexo primário, ou seja, ele é o meu reflexo principal. E a minha cor fantasia aqui, número 2, no caso, né, número 1, mas que vem depois é a meu segundo reflexo, significa que ele é um acinzentado e que ele é um reflexo secundário. Então, nessa minha tabela, ó, o 9, como a gente já viu ali na nossa tabela de base, ele é um loiro claríssimo. Aqui na minha tabela de cor nuance, o 3 é representado pelo dourado e o 1 é o meu acinzentado. Então, como que eu vou ler essa nomenclatura? Um 931. Lembrando que essa coloração aqui, ela possui dois reflexos, um primário e um secundário. Significa que ela tem a maior concentração de pigmento dourado nessa formulação, tá? Se eu tivesse o contrário, aqui um exemplo, né? Se em vez de 31 fosse 13, significaria que o acinzentado seria o meu reflexo primário e o dourado um reflexo secundário, tá? Então, toda vez que eu tiver uma cor nuance ou fantasia ou reflexo depois do ponto, que eu tiver duas cores diferentes, a primeira sempre vai ser o reflexo principal e a segunda o secundário, tá? Então, como que eu vou ler essa nomenclatura? Significa que ele é um loiro claríssimo, dourado acinzentado. Se fosse o contrário, se tivesse aqui o 1 e aqui o 3,
seria um loiro claríssimo, acinzentado, dourado, aonde a primeira nomenclatura aqui de nuance seria o meu reflexo principal, tá? Um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês. Se eu tiver uma coloração 666, tá? O que significa duas concentrações de pigmento depois, duas nomenclaturas iguais depois do ponto? Significa que aqui eu tenho a minha cor base, né? Olhando de novo aqui na minha tabela de cor base, né? O 6 é um loiro escuro, tá? O 66, na verdade, o 6, né? Aqui embaixo, ó. O 6 é o vermelho. Então, na minha cor nuance. Então, como que eu vou ler essa nomenclatura aqui, ó? O 6 é a minha cor base, depois do ponto, a cor reflexo. 66. O que significa? Quando eu tenho duas repetições aqui de cores reflexos, significa que o meu pigmento é intenso. Então, como que eu vou ler essa nomenclatura aqui? É um loiro escuro, vermelho, intenso. Então, toda vez que eu tiver um número de nuance aqui repetido depois do ponto, significa que o meu pigmento é intenso, que a minha cor é intensa. Nesse caso, que o meu vermelho é intenso. Se eu tivesse aqui um 644, significava que seria um loiro escuro, acobreado, intenso, tá? Então, aqui, ó, loiro escuro, acobreado, loiro escuro, vermelho, intenso. E assim por diante, tá, pessoal? Tô tentando explicar aqui de uma forma super simples e super básica para vocês. Eu acredito que, eu acho que, para quem tem dúvida, eu acho que vocês provavelmente devem ter conseguido aí dar uma clareza aí na ideia de vocês. E assim, isso foi só alguns dos exemplos que eu tô dando para vocês. Então, vocês podem, quem quiser dar uma estudada, eu vou tentar ver se eu consigo bolar um jeito de deixar essas informações aqui para vocês como se fosse um material de estudo, tá, gente? Para vocês começarem a estudar, a tentar entender, porque eu sei que esse lance de cor fantasia, cor base, cor reflexo, eu sei que isso acaba confundindo um pouco da cabeça de vocês aí. Mas são coisas que, se vocês quiserem se tornar coloristas, vocês precisam entender, porque são vários processos. Não é uma coisa difícil, porém é uma coisa que vocês precisam analisar e estudar bem para vocês poderem entregar um bom resultado para cliente de vocês, tá? Então, esse foi só um dos exemplos que eu dei para vocês. Vocês podem aí fazer um treino, um exercício, pegar várias cores de cor base, juntar com cores reflexos e começar a fazer treinos, começar a fazer exercícios, porque isso vocês vão acabar gravando na memória de vocês, tá? E logo, né, posteriormente, logo vocês vão conseguir ter a noção, vocês já vão conseguir olhar a cor e vocês, já olhando o número, vocês já vão associar as cores àqueles números, entendeu? E mais pra frente vocês também vão começar a construir cores, enfim, a colorimetria ela é fantástica, só que precisa ter muita dedicação e entender o processo. Primeiro vocês precisam entender o processo, como funciona, para depois vocês conseguirem colocar tudo isso na prática, entendeu? Então, sem estudo, gente, a prática fica mais difícil. Às vezes, é o que eu falo para os meus alunos, a teoria, às vezes, ela é chata, mas se você não entender a teoria, você nunca vai chegar numa prática perfeita. Então, a colorimetria, ela exige muito estudo, muito estudo. E eu tô tentando passar aqui para vocês uma situação de uma forma mais clara, tá? Para vocês tentarem entender de uma forma mais clara a mensagem que eu tô conseguindo passar para vocês, tá bom, pessoal? E agora que você já sabe como que funciona a tabela de cor nuance e a sua nomenclatura, nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos e o nosso próximo tema vai ser sobre a famosa estrela de Oswald e as suas neutralizações. Se você tiver alguma dúvida, pessoal, não só com relação a esse vídeo, como nos vídeos anteriores, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou procurar responder todos vocês. E se vocês também tiverem aí alguma ideia sobre temas para próximos vídeos, enfim, a gente vai procurar responder todo mundo e criar ideias aí para fazer novos vídeos para vocês, tá bom, pessoal? E se você gostou desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal
me dá um joinha e beijos e até o próximo vídeo. Tchau!